gente, tudo bem? Eu sou a Laís e essa é uma aula da mostra Cinema de Invenção entre os Ditos e a Ditadura, que é uma homenagem ao cineasta Eliseu Visconti. O título da minha aula, o título da minha aula é Uma História Muito Louca, misturada realidade com ficção. Quanto mais fazer cinema, mais você aprende, que é exatamente um cinema de autor. O cinema de autor você tem que botar a mão ali na argila mesmo. A ideia é que esse vídeo seja uma conversa, não vou trazer respostas, coisas prontas, assim, é isso, é aquilo. Eu quero que seja uma conversa, que seja um diálogo, jogar umas perguntas, jogar umas dúvidas, umas provocações, coisas pra gente pensar, assim, se quiserem devolver depois, deixar nos comentários, me mandar mensagem, aqui no contato aqui embaixo, a gente segue conversando. Eu acho que pode ser bem legal e gostaria muito. Então eu acho que pra gente começar, pensando aqui nesse tema que eu joguei, que eu vou explicar melhor, né, daqui a pouco. Uma história muito louca, misturada realidade com ficção. Então eu queria que a gente pensasse nesses parâmetros, assim, realidade e ficção, indo mais além, trazendo para o cinema, o que geralmente a gente pensa como espectador, assim, documentário e ficção. No que eles se juntam, no que eles se separam, se tem essa fluidez, se não tem. A ideia é que a gente discuta um pouco sobre isso hoje. Para isso, eu trouxe definições do dicionário, para a gente começar essa discussão, né? Peguei do dicionário Aurélio, né, o rei dos dicionários, e trouxe aqui, vou ler um pouquinho delas para você. Pela definição, tá aqui, documentário. Filme montado com imagens de acontecimentos reais. Relativo a documentos. Relativo a documentos já traz uma ideia de oficialidade, né? Que tá ali na tela uma verdade e que aquilo aconteceu e que é aquilo mesmo, né? Filmar o real, extrair tudo do real. Que a gente sabe que não é bem assim que acontece. Então já ficamos com esse pensamento. Aqui na ficção a gente tem ato de fingir, simular, falsidade ou invenção fabulosa. O legal é a gente se atentar a essa palavra, fabulosa, e ela vai aparecer de novo mais pra frente. E aí dentro daqueles colchetes, né, arte, criação artística que se pauta em elementos ou personagens irreais, frutos da imaginação. E a gente sabe também que muitas vezes os personagens de filmes que a gente vê, filmes da ficção, são personagens inspirados na ordem do real, assim. Então eu acho que a gente pode também começar a pensar nesses códigos, assim, códigos que são próprios da ficção e que são próprios do documentário, né, que costumam ser próprios de um e próprios de outro, e como eles se aplicam, como tem essa troca, como tem essa mistura, e o quanto que isso pode ter de inventividade, relacionando aqui com o tema da nossa mostra, né? Então eu acho legal a gente começar a pensar um pouco nessa questão do documentário, assim. O documentário é uma narrativa também, ele é uma versão daquilo que está sendo mostrado. Ele conta uma narrativa, se ele tem entrevistas, se ele tem personagens, se ele tem pessoas, as pessoas são personagens. Elas mostram ali para a câmera, elas mostram para o realizador, elas mostram para o espectador, para o público, aquilo que elas desejam mostrar dentro daquele recorte que o filme está traçando. Tem coisas que elas vão deixar de fora, tem coisas que elas vão colocar, tem coisas que elas vão colocar a mais do que elas colocariam numa vivência de dia a dia, e tem coisas que elas vão colocar a menos. E aí essa questão da narrativa. Essa narrativa aparece tanto na fala das pessoas que aparecem no filme, que escolhem falar isso em vez de falar aquilo, e principalmente também na forma do filme, no que a pessoa que está realizando, a diretora ou o diretor,
pensa para aquele filme, no que ele coloca, no que ela coloca, no roteiro de intenções das diárias da filmagem desse documentário. Hoje eu quero entrevistar 3 pessoas sobre esse assunto, aí vai ter um evento que é a construção de uma casa, então a intenção é fazer umas cenas sobre a galera construindo, enfim, esse roteiro de intenções já vai dando a ideia de que narrativa esse filme vai ter. E quando isso chega na ilha de edição, também tem esse trabalho do roteiro de montagem, o roteiro de edição. Assistir essas imagens e costurá-las, assim. Muitas vezes faz mais sentido de jeitos que a gente não imaginou antes. Então, tem essa narrativa, pensar o que eu vou mostrar primeiro nesse filme, o que eu vou mostrar durante, o que eu vou mostrar finalizando esse filme. Então, cria-se também essa narrativa, que muitas vezes, e geralmente assim, não é exatamente da ordem que foi filmado. Isso que é uma coisa que também acontece na ficção. As coisas são editadas sem ser na ordem que foi filmado. Isso acontece também com documentário. Então eu acho legal a gente pensar um pouco sobre isso. E essa questão da história muito louca, misturada realidade com ficção, é algo que veio na minha vida, que veio na minha cabeça, né? E que ficou e permanece até hoje, e acho que sempre vou trabalhar em cima desse tema, veio em 2015, quando eu estava gravando um filme com os meus amigos. Era um documentário, curta-metragem, para a faculdade, inclusive, e era sobre a vida da Jaqueline após ela ter saído do sistema penitenciário. E aí ela nos contava como era o dia a dia dela antes, como era o dia a dia dela depois, o que ela estava fazendo ou não. Enfim, a gente não focava no motivo pelo qual ela tinha ficado reclusa, né? E tanto ela quanto todos os outros personagens que apareceram no filme tinham muita facilidade em estar na frente das câmeras. Então ela falava, ela não gaguejava, ela não, sabe? Ela era ela mesma, ela ia e falava com uma naturalidade como se ela estivesse assim, sendo filmada todo dia, e ao mesmo tempo como se ela não estivesse sendo filmada. Nas cenas observacionais também, ela com a família, era como se a câmera nem estivesse ali. Gente, sério, assim, parecia que a câmera não estava ali. Todo mundo que assiste esse filme, inclusive, faz esses comentários. Eu acho que é bem mais difícil ser aceita pela sociedade, né? Por conta da gente ser mulher, ser mãe, né? Então eles acham, pô, essa mãe aí, mas qual que é dessa mãe traficante? Então a sociedade, querendo ou não, vê com maus olhos. Os homens não, né? Que os homens podem tudo, entendeu? Então um homem ser traficante hoje em dia é normal. Porque o homem pode crescer, ele pode escolher se ele vai ser doutor ou se ele vai ser um viciado em droga. E aí, quando a gente estava mais pro final, nas últimas diárias e naquela coisa de escolher o nome pro filme, né? Que nunca também é o nome que tá no projeto, que deu origem ao filme. A gente perguntou pra ela, né? Eu, inclusive, fui eu que perguntei. Eu falei, Jaqueline, que nome você daria pro filme? Aí ela já riu da minha cara, né? Tipo, você não sabe que nome botar e tá me perguntando, né? E aí ela falou, eu daria o nome de Uma História Muito Louca, misturada realidade com ficção. E era o primeiro documentário que a gente estava fazendo na vida. E a gente ficou com aquilo, tipo, gente, onde será que estava ficção dentro disso? Que ficção que era? Será que ela não viveu nada disso que ela falou? Sei lá. Ou não foi exatamente dessa forma? E, enfim, onde que se encontrava ficção dentro dessa história muito doida? Que ela colocou assim, como sendo a vida dela uma história muito doida. Então, onde que entraria essa ficção? Mas, ao mesmo tempo, não foi algo que nos preocupou, assim, tipo, putz, vai perder a credibilidade o filme, porque talvez tenha ficção ali no meio, temos que esconder essa fala pra... Não, a gente não colocou essa fala, mas não foi por esse motivo, assim. E porque, no fim das contas, não importava muito, sabe? No fim das contas era isso, assim, não importava se realmente ela tinha vivido tudo que ela falou da forma que ela falou. O filme chegava, sabe? Pra quem assistisse, o filme chegava, a história dela chegava, e a história dela chegava trazendo também a história de outras mulheres que retornaram à sociedade, enfim, como isso se deu. E aí, trazendo para os dias de hoje, eu acho legal também dizer que além de eu estar dando essa aula aqui, eu estou na equipe de produção da mostra do cinema de invenção.
Então eu tô em contato, né, com os outros convidados e eu também tô participando dos podcasts. E uma das pessoas com quem a gente conversou foi o Everton Belico. E nessa conversa, né, era uma conversa sobre os filmes do Eliseu, sobre os filmes que a gente vai exibir na semana do dia 19 de abril, a gente estava conversando sobre esses filmes e a gente teve um momento que a gente frisou, a gente fechou mais o papo sobre os 2 longas, né? Os Monstros de Babalu e Lobisomem e o Terror da Meia-Noite. Assim. Inclusive eu tinha reassistido no fim de semana e acho que foi na segunda-feira a gente teve essa conversa. E aí no meio do papo ele falou uma coisa que ele também tinha conversado com outras pessoas sobre isso há algum tempo. E aí ele falou, não sei se isso vai entrar no meu podcast ou não, mas foi uma coisa que também foi na minha cabeça, assim, plantou essa coisa na minha cabeça. Que hoje em dia a gente pode olhar para o trabalho de ficção do Eliseu também como se fosse um documentário. Talvez por trazer uma imagem do que era a sociedade naquela época e os modos de fazer cinema nesse movimento que foi chamado de cinema marginal e que a gente está chamando aqui de cinema de invenção, que é um termo criado pelo Jairo, e que faz muito mais sentido se for pesquisar a fundo. Eu fico com isso na cabeça, assim, tipo, dos filmes poderem ser lidos como documentários hoje. E não terminei de pensar sobre isso, mas eu acho que pode ser um exercício interessante, é uma coisa que eu vou fazer também. Por isso que eu falei que nessa aula, nesse vídeo, eu ia trazer mais dúvidas, provocações e coisas pra gente pensar junto, assim. Porque eu acho que o cinema tem muito disso também. A gente assistir e a gente conversar, ter um debate, ter uma troca, ter uma conversa, assim. O cinema, eu acho que tem muito isso de propor um diálogo. E eu acho que pode ser interessante fazer esse exercício, porque na nossa exibição, já fazendo aqui uma propaganda, a gente vai, né, ter uma exibição dos filmes e no fim de semana vai ter reprise dos longas, inclusive. Então eu acho que pode ser interessante fazer esse exercício de assistir, né, uma primeira vez, sentar e ver, e depois assistir de novo com essa ideia na cabeça, assim. Isso pode trazer, assim. E dentro disso, há um tema que vem, assim, vem vindo, uma coisa meio recorrente. Eu li uma matéria ontem, eu tenho um amigo que é jornalista, né? E ele fez uma matéria sobre o filme Pichote, A Lei do Mais Fraco, do Hector Babenco, que é um dos filmes mais comentados e talvez mais assistidos do nosso cinema nacional. E nessa reportagem que ele fez, que inclusive eu vou deixar o link para quem quiser ler, ele entrevistou os atores que fizeram os personagens do filme, enfim, como que eles estão hoje, como é que foi fazer o filme. Teve essa entrevista, né? E paralelo a isso, ele também teve uma vivência de ter que fazer uma reportagem no centro hoje, ali na Praça da Sé, naquela região. E o que ele relatou, foi um relato que ele fez inclusive após, ele juntou essas duas coisas, ele fez essa deriva depois de ter feito essa reportagem e na conversa que a gente teve ele trouxe isso, assim, que infelizmente a realidade apresentada no filme Pichote, A Lei do Mais Fraco, né, sobre menores, marginalizados, isso para resumir de um jeito bem, assim, né, resumido mesmo, vale muito a pena assistir, que infelizmente essa realidade do filme ainda ressoa hoje, assim, esse filme ainda fala de hoje também, assim, e a gente não queria que falasse de hoje, mas fala de hoje. E ele falou que acha também que tem como fazer essa leitura de documentário, sabe? Pegar esse filme como documentário, ele sendo como um recorte realmente de coisas da ordem do real, por mais que tenha tido ali um roteiro, por mais que tenha tido um trabalho com atores e com não atores, e ele acredita que também que isso já poderia ter acontecido lá no ano de lançamento do filme, também ser lido dessa maneira. Então são coisas que ficam assim pra gente pensar, né? Nessa junção, nessa fluidez, nessa maneira que uma coisa entra na outra, entra na outra, entra na outra, que pode ser muito potente pra gente falar do momento que a gente tá vivendo, assim. A gente usar elementos da ficção nos nossos documentários, elementos dos nossos documentários na nossa
ficção também. E pensando nessa questão de filmes que são inventivos, que têm essa inventividade hoje em dia e que tem essa fluidez entre ficção e documentário, eu acho que um exemplo, um filme que pode ser citado dentro desse parâmetro é o filme Branco Sai, Preto Fica, do Adirley Queiroz. Esse filme, às vezes você pesquisando no Google aparece como documentário e às vezes pesquisando aparece como ficção também. Tá na Netflix e lá eu acho que tá como drama, alguma coisa nesse sentido, levando pro lado da ficção. Eu não lembro que gênero, que subgênero eles colocam na classificação. E porque é um filme que trata da ordem do real, ele trata de um acontecimento real, um fato realmente que aconteceu, que foi a polícia chegando nesse baile em Brasília e, enfim, falando que quem era branco era para sair, quem era preto era para ficar e nem preciso dizer o que aconteceu depois, né? E o filme fala sobre esse fato real, os personagens, as pessoas que aparecem no filme são pessoas que estavam lá também, mas ele também tem essa construção de ficção, assim, por mais que em alguns momentos a gente tenha realmente depoimentos como se eles estivessem contando mesmo em forma de documentário, falando, relatando o que aconteceu, a gente tem esses momentos no filme, a gente tem também uma camada de ficção, inclusive para exacerbar, assim, essa questão que aconteceu. Então tem essa pegada de ficção científica. Tem no filme um personagem que vem do futuro, vem, se eu não me engano, é de 2073, e ele vem numa nave para colher provas disso, para levar para o futuro. E eu acho que além de ter essa inventividade na narrativa, de fazer essa mistura bem explícita, né, de realidade com ficção, levando para ficção científica, né, que é essa questão da viagem no tempo, eu acho que também tem essa inventividade imagética, assim, também na escolha da direção de arte. E não só da direção de arte, eu acredito que foi uma decisão pensada previamente, mas a nave que esse personagem utiliza é um container, um simples container, assim, não tem nada dentro. E aí, às vezes, quando tem a pessoa do futuro entrando em contato com ele, é uma projeção numa das paredes desse container de uma maneira muito simples, assim, uma projeção simples, não tem um holograma, uma coisa mirabolante, nada, e não precisa. E é essa personagem falando, e ela diz também isso, que ele tem que produzir provas, ele está ali, ele está fazendo essa viagem para produzir essas provas para que isso não seja esquecido no futuro, no presente, enfim. E ela fala muito isso, ela fala, sem provas não há passado. E aí também a gente pensar o cinema como isso, né? Como provas do nosso momento presente, provas do nosso momento passado, jeitos de nos registrar, de deixar registrado a realidade, de deixar registrado o que está acontecendo e as formas da gente fazer isso, assim. E uma coisa muito interessante também, e que eu acho que até gostaria de fechar com isso, porque o tempo já está, né, acabando, é que no final desse filme, inclusive, tem os créditos, enfim, aparece uma cartela falando que da nossa memória fabulamos nós mesmos. E quanto isso é potente dentro desse filme, né? Então eu acho que é isso, realmente. Realmente, como eu falei, a intenção é trazer essas dúvidas que também estão dentro da minha cabeça. É mais do que trazer dúvidas, eu acho que a intenção desse vídeo, e eu acho que é a intenção de qualquer exibição de cinema, é a gente trazer esse diálogo, a gente trazer esse debate, a gente propor essa conversa, assim. E, enfim, obrigada a quem assistiu até aqui. E nos vemos nos eventos que a gente ainda vai ter online na mostra. Nos vemos por aí. Um abraço.